Irmãos, novamente estamos todos juntos aqui, finalizando o ano de 2025, né? E eu gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar nesse momento aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados, aqueles irmãos que estão entrando agora e todos aqueles que disponibilizaram um tempo para ouvir essa nossa exposição. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos imaginar dentro do nosso coração esse Cristo, Senhor Jesus, esse Cristo cósmico, e imaginar quando ele conversou com os apóstolos e disse que iria deixar uma oração que iria unir a todos para sempre. Então eu peço nesse momento, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Agradeço também a presença também do nosso mentor da Casa de Hamed e a todos os mentores e guias espirituais que estão presentes. Vamos iniciar então, meus irmãos, conforme falamos na exposição anterior, o Cristo cósmico do Natal. De novo, no decorrer desse ano, estamos às vésperas de um Natal. E a visão de cada um de nós difere em pensamentos, em palavras, atos, expressões de amor, de paz, de sabedoria e também às vezes de espanto. Como hoje nós definiríamos o espírito do Natal com o Cristo cósmico? Para os religiosos mais devotos, é um período reverenciado, sagrado e cheio de mistérios não menos sublimes por ser incompreendido. Para aqueles que não creem, são superstições tolas. Simplesmente eles não creem realmente. Temos que respeitá-los. E para os genuinamente intelectuais, o Natal é um enigma imenso, porque está muito além da razão de todos eles. Quantas vezes, irmãos, celebramos o Natal de fora, o Natal litúrgico de cada ano, 20, 30, 50 vezes em nossas vidas? Esse dia 25 de dezembro, que nós não sabemos a data correta, e muitas comemorações são pagãs, mas o principal é o Cristo nas nossas vidas. O Natal adquire um novo sentido quando vemos nosso Cristo pequeno, o imenso Salvador de almas, na manjedoura dos nossos corações. Cristo foi o mais precioso presente que nos foi dado, um eterno presente que multidões na época e ainda hoje não percebem que esse ser já dormia e ainda dorme em nós o tempo todo no nosso coração. Nas igrejas de várias correntes, narra-se a história como a noite mais santa do ano. Falamos do nosso Senhor e Salvador, concebido de um espírito há muito preparado para este fim, no âmbito universal espiritual. Vamos refletir nesse momento. Foi um verdadeiro Natal ou foi apenas um pseudo-Natal que nós ouvimos passando todos esses anos? Uma outra pergunta e reflexão. Que lugar o Cristo cósmico ocupa hoje em nossas vidas? Alguém já se perguntou isso?
foi realmente o Natal dele, Cristo, ou foi o nosso Natal, simplesmente um Natal material? Por acaso esse Natal nosso foi como um fogo de luz pintado numa tela, onde nós recebemos o calor? Ou foi um fogo real, cheio de força, luz e calor, diferente, como se fosse um fogo que não queima? O Natal, irmãos, sem natalidade e nascimento, não passa de mera ilusão e de mentiras. Cristo nasceu e morre nos céus. Ele nasce na terra e morre nos céus. São metáforas espirituais. O que quer dizer, então, um Natal onde não haja ou exista o nascimento do Cristo? O que quer dizer isso? Porque o Natal é uma época de maior luz espiritual, onde as marés baixas e marés altas espiritualmente são seguidas de perto e nós sentimos muito a presença desse Salvador aplainando os caminhos da nossa vida. Na realidade, esse Cristo nasceu há quase 2025 anos atrás, em Belém. Mas reflitamos, ele já nasceu dos nossos corações como um ser vivo? Alguém já pensou nisso? Se não pensou, é tempo de pensar do que nos foi dado por Deus, meus irmãos, e que o que nós podemos devolver a Ele no sentido de amor, de sabedoria e de paz. Será que nós, no íntimo, podemos dizer, como Paulo disse uma vez, já sou eu quem vive, eu não vivo mais, mas é o Cristo que vive em mim? E tem mais, uma colocação feita pelos Espíritos. Ainda que 1000 vezes nasça Jesus em Belém, se ele não nascer nos nossos corações, nós estamos perdidos por outra encarnação. Então reflitamos já, nesse momento, onde está esse Cristo enviado por Deus? Ele está no meio dos presentes, na árvore, ele está nas esferas brilhantes que estão colocadas na árvore, estão nos brinquedos, está nas roupas, nos sapatos. Nós todos podemos, nesse momento, pensar assim, deveríamos alcançar os cumes da angelitude se nos consagrarmos ao Cristo. Emmanuel disse várias vezes isso. E ele disse também que o Cristo se humilhou e se apagou para que todo o ser humano se elevasse e brilhasse para sempre. Então, meus irmãos, em todos os tempos, devemos ter cuidado para evitar que nos tornemos absortos em construir só casas físicas ou materiais e pararmos de ignorar a obra incrível que a energia e Deus fez nesse planeta e fez em nós. Nós temos de buscar o tempo certo para fazer a vontade de Deus. Vamos pensar nesse momento, refletir. Esse Jesus, esse Cristo cósmico, ele entrou em meu coração? Nós deixamos ele entrar? Nós falamos para ele, olha, pode entrar, venha para ficar. Entre no meu coração, meu irmão Cristo. Nós falamos isso? Nós já pedimos na nossa vaidade para ele entrar e permanecer em nosso coração. Nesse interim, nenhuma outra explicação nos é dada, e sim deixada a nosso critério de acordo com o nosso temperamento e crença de estarmos junto com ele. Muitos de nós têm somente a razão e a mente, os quais irão excluir a fé. Verão apenas com os sentidos essa data, o que poderá ser demonstrado, e é aí que rejeitam as narrativas como absurdas, desarmônicas das leis da natureza, as quais são imutáveis. Esse nascimento do Cristo tem várias interpretações para essa noite de 24 ou 25 de dezembro. Houve uma explicação onde fala que o Sol começa sempre a sua jornada
do sul para o norte, isso na parte ocidental. E esse sol é a luz do mundo, é a própria luz do mundo. E o frio e a fome, nessa posição, se o sol permanecesse parado, toda a população seria exterminada. Inevitavelmente a raça humana não resistiria se o sol permanece numa única posição. Por isso a grande alegria é que ele começa em direção ao norte, pelo que é chamado Salvador, e que veio salvar o mundo com um pão da vida, o pão do Espírito. E quando acontece isso, em algumas partes amadurecem os grãos das uvas. Então, forças materiais, espirituais, fluem e refluem alternadamente no decurso do ano, tornando o Natal um dia realmente santo. Paulo uma vez disse: o Cristo que se forma em nós é um fato sublime. Que nossas almas são Cristos em formação. Olha que lindo. E devemos, então, cultivar esse Cristo em nós, interno, antes que possamos perceber o Cristo externo. Por quê? Não podemos apressar a nossa iluminação espiritual. Reflitam como é bonito o que Paulo falou. E ainda que Cristo nascesse essas 1000 vezes em Belém, se ele não nascer dentro de nós, vou repetir, nós teríamos problemas de encarnação. E nós só olharemos essa parte do Gólgota com uma condição melhor quando nós interiorizarmos com a alma erguida realmente aquilo que aconteceu com o Cristo. Então, devemos resgatar, irmãos, um pouco do momento maravilhoso da vida daquela criança que veio para esse mundo. Ele veio num planeta castigado pelo egoísmo, pela raiva, pela inconsciência capital. E veio com um propósito que seria a renúncia e o sacrifício por todos nós. Ele se ofereceu o perdão para todos aqueles seres humanos, no caso nós, e com essa força ele mudou os nossos corações. Então, irmãos, vamos olhar agora a árvore de Natal que montamos ou temos o hábito de armar em nossas casas, é bem o símbolo inconsciente do nosso pseudo-Natal interior. Ou vocês acham que não? Vamos refletir. Será que a nossa árvore interior, às vezes caída, isso eu estou falando de parte espiritual, ostentando enfeites de papel, de frutas, de ocas de celuloide, algumas são inertes, não é por acaso a nossa vida espiritual? Porque já foi falado pelos Espíritos que o ser humano é como uma árvore. Os seus galhos são presos à terra para crescimento e os seus galhos estão indo em direção à pátria espiritual. Então, por quanto tempo ainda nós pretendemos brincar de Natal, irmãos? Nós precisamos celebrar um verdadeiro Natal, um dia natalício do Cristo em nós. Não olhar essa árvore com presentes, mas olhar para dentro de nós, o Cristo, e pedir para sermos crianças, pelo menos nessa noite feliz. E não podemos e não devemos usar toda uma camuflagem, insinceridade diante de nós mesmos, porque é Natal. Devemos retificar as tortuosidades dos caminhos nossos que abraçamos nesse ano que está terminando e mudar os caminhos porque é Natal. Nós temos também, irmãos, que colocar pontos finais em toda a nossa diplomacia egoísta, que nós enganamos as pessoas, e tentar reiniciar novamente, finalmente, uma vida reta, com absoluta verdade, honestidade e amor universal. Porque é Natal.
Então, uma grande reflexão enviada do plano espiritual fala: vocês não podem nem imaginar ou não imaginam o que seria esse Natal externo de ano litúrgico se de fato vocês celebrassem aí na Terra o Natal interno de vossa alma. Isso foi dito por Emmanuel. E Cristo, esse amigo nosso que se desdensificou e veio para a Terra e se humilhou por nós, esse mesmo espírito de doação do Natal deveria ser permanente em nossas vidas ano a ano, até o momento da nossa partida um dia, onde nós teríamos seguido as pegadas do Cristo. Vamos parar agora e refletir, irmãos. Se acontecesse desses símbolos maiores, se eles por acaso tocassem o nosso coração, e esse glorioso evento fosse uma evolução, vocês já imaginaram? Poderiam imaginar? Vocês já pensaram por acaso que a luz da compreensão apareceria como um Cristo do Evangelho e nasceria de dentro de nós com experiência íntima e com encontro pessoal com Deus, a grande energia? Já imaginaram? Esse Cristo cósmico, irmãos, é uma realidade a ser vivida ano após ano. Não como um artigo árido que hoje se vê nos meios, inclusive muitos livros, muita notícia fala do Cristo, de Jesus, como um artigo sem nexo, sem importância. Então, ele precisaria perder esse artigo árido e sem fé para colocarmos ele numa realidade única e grandiosa. E se realmente nós vivêssemos o Cristo cósmico e ele vivesse em nós, teríamos uma vida muito maravilhosa, segundo os Espíritos. O simples fato de mostrarmos felicidade transbordaria ao próximo e à humanidade benevolência, caridade, amor, paz, fraternidade, fé. Tudo aquilo que foi pedido por ele e deixado. Na real, espiritualmente, o Cristo fica aprisionado aqui até a Páscoa, algemado. Então, é seu grande sacrifício de amor, se nós pensarmos metaforicamente. Todo ano nós aguardamos o nascituro dessa criança e lá para setembro, outubro, ele já começa a ficar preso conosco, onde ele será desalojado a partir da Páscoa. Então, a própria natureza, esse transbordo é reflexo de luz, amor e paz do Cristo. E esse ato de celebrarmos é como se fosse uma ressurreição de nossas almas. Pensem bem. Diríamos assim: ele nasceu dentro de mim. É uma ressurreição. Nós temos que celebrar dessa forma o nosso verdadeiro Natal, meus irmãos. Aí sim saberemos o que esse Cristo cósmico significa para nós e tudo que nós recebemos e vivemos nele e o que ele veio fazer para que nós nos tornemos melhor. Com ele seremos renascidos pelo Espírito e feito novas criaturas nele mesmo. E teremos a manifestação da essência que é a nossa alma, a essência que é Deus e a essência de nós, do Espírito crístico que todos deveriam ter nesse momento. Vamos imaginar também agora, inúmeras interpretações foram faladas em torno da vida e a natureza desse Cristo cósmico. O Novo Testamento foi deturpado, voluntário ou involuntariamente, com o decorrer do tempo e com traduções sucessivas, muitas delas errôneas, distorcidas e que abalam todo um sistema deixado por esse Cristo cósmico. Ele teve entre suas funções a de trazer a essa humanidade envios de origem divina, um alicerce de uma nova civilização. Não veio para fundar organizações, mas para lançar sementes no íntimo dos corações dos seres humanos.
E apesar das tendências retrógradas e falta de compreensão da humanidade da maioria, a sua tarefa foi, em grande parte, cumprida. Pois a energia crística, o amor-sabedoria que ancorou no interior do planeta, está dentro dos corações de todos os seres humanos. Na real, os corpos de Jesus, ou o corpo de Jesus, foi preparado no decorrer de várias encarnações para a tarefa futura que ele teria na Terra sempre. E esse Cristo é a energia cósmica pura de unificação, de amor, e não simplesmente um indivíduo, um homem que passou aqui pela Terra. E todos os que personificam a energia imaterial e sublime podem ser chamados Cristos na realidade atual. Se todos nós seguíssemos claramente todas as ideias e a forma com que o Cristo falou, nós já poderíamos ser considerados Cristos em evolução. Então, quando Cristo se manifestou em Jesus, ele o fez não só naquele ser, mas também em volta com grande potência em todos os seus apóstolos. Tanto é que eles realizaram curas como ele, expurgaram espíritos como ele e trataram as pessoas involutivas de uma maneira muito calma, com muita paciência e muito amor. E quando Cristo encarnou, utilizando os corpos de Jesus, ele propiciou uma conjuntura não só planetária, mas solar e cósmica também entre todos os seres. Nesse momento vamos no sentido maior e literal ver esse Cristo, um recém-nascido que nós saudamos em cada festa natalina. E o Natal é o mais importante acontecimento anual para toda a humanidade, quer ela tenha consciência disso ou não. Não é só meramente comemorar o aniversário de nascimento do nosso amado irmão maior, o Cristo, mas sim de chegar com rejuvenescente vida e também amor do nosso Pai Celestial, que nos envia seu Filho amado para libertar o mundo dessa glacial, gélida, não paz de espírito e falta de amor. E sem essa infusão de vida e energia divina, logo pereceríamos fisicamente, frustrando o nosso progresso espiritual no que tange as atuais linhas do desenvolvimento. Então, irmãos, aprendamos com tudo isso para que o Natal seja mais profundo possível dentro dos nossos corações. O Cristo foi enviado pelo nosso Pai Maior, que é a energia intensa de todo o universo. Como um presente cósmico de Natal, ele enviou um Cristo recém-nascido. Então, todo ano esperamos o nascer místico, confiante de uma vida e um ano renovados com o amor dele. O Todo Maior nos envia ele, o Cristo, para fazer com que nós aplaquemos a nossa fome espiritual. Temos uma fome física também que sofremos, mas ele nos dá o Cristo, nosso irmão maior, como uma fraternidade universal de carinho e paz. Então, nesse Natal, meus irmãos, efetuemos a promessa de crescimento e imitemos e vamos tentar amar Jesus, o Cristo que nos chega novamente. Sigamos seus passos. Os Espíritos dizem que se pudéssemos ter encontrado alguém mais digno, só poderia ter sido o Cristo, não mais ninguém. Vamos olhar o Sol. O Sol, ele é o veículo visível do Cristo. Já o Sol invisível é o veículo do Pai Maior, dessa imensa energia magnânima que é Deus.
é a fonte de tudo. Esse Pai maior não pode ser visto por ninguém. Alguns clarividentes conseguem ver a luz, mas não têm acesso a ele. Ninguém pode ver a luz de Deus sem continuar a viver. Isso é uma colocação dos espíritos. Mas podemos senti-lo no seu amor, na paz, que vem dele, desse Natal, de uma forma muito amável, quando esse presente maior nos foi dado. Essa paz na terra e boa vontade entre os homens, entre os seres humanos, ele disse, cada um de nós do planeta é irmão do outro e merece tanto amor quanto o outro também mereceria. Então, esse presente que recebemos não veio em estojo de prata, nem de ouro, ou em papel colorido. Esse presente dado pela nossa energia, esse Pai maior, veio numa manjedoura dentro do nosso coração. Nesse dia 24 para 25, muitos nos planetas, muitos no planeta, nem sabem que esse Cristo está no coração de cada um de nós. Então, se tentarmos definir esse espírito de Natal, poderia ser um sorriso entre estranhos? Não. Poderia ser o som místico familiar dos familiares conversando? Não. As árvores com luz? Não. As luzes piscando num emaranhado de enfeites na rua, ou somente um sentimento gostoso de ter chegado a essa época do ano? Não. Na real, nenhum desses elementos capta o significado real da expressão espírito de Natal. São sentimentos de total consumismo que distorcem todo o espírito divino do Natal. E para muitos é só um sentimento festivo, que na real esse espírito deveria representar nas nossas vidas a reprodução do temperamento do Cristo, que por nós se tornou pobre e espiritualizou aqueles que confiaram nele e até hoje seguem a sua palavra em várias e diversas religiões. No princípio, essas pessoas mais pobres se gastaram e se desgastaram para enriquecer o próximo. Dedicaram tempo, pensamento, palavras, cuidados, se preocuparam de fazer o bem, mas ainda se esqueceram das palavras de Jesus. Então, numa das passagens de Paulo, ele disse, vamos atirar à distância toda a carga pesada como fazem os indivíduos que correm numa corrida. Vamos bater o ferro que ainda está quente. Ou seja, nessa época, vamos concentrar todas as nossas energias em esforços espirituais para colher o que nós não conseguiríamos obter em nenhuma outra época. Vamos tornar o espírito de doação como permanente em nossas vidas. Vamos pedir e orar assim hoje nesse Natal. Senhor, meu Pai maior, façamos crianças de nós mesmos. Faça que nós, pelo menos nessa noite, nos aproximemos do Natal como crianças de verdade. Vamos lembrar de Cristo nesse Natal como a figura central da civilização ocidental e também oriental. Ele fez a diferença no planeta? Sim, fez muito, demais, sem limites. Vamos tentar dar ao outro o nosso melhor presente, que seria um pouco de nós, cada vez mais. E com a grandeza de um engajamento e esperança que poderiam transformar a vida desse nosso próximo. Que nossos presentes sejam presentes de coração dados com amor, com laços do coração. E mais bem-aventurado é dar algo que receber e nunca esperar nada em troca. Então, meus irmãos, nessa noite de Natal que está chegando, vamos acordar para tudo o que ocorre à nossa volta. Existem imensos corações solitários, às vezes próximos de nós, um pouco longe de nós, que inclusive necessitam de paz, de amor, de um abraço amigo.
Vamos, de maneira discreta, procurar minimizar esses conflitos e aflições desses próximos. Vamos tentar celebrar um ano novo interno em nós, em nossas almas, com uma experiência íntima de encontro pessoal com Deus, que é essa energia maior, e com seu Filho. Vamos renascer pelo Espírito. Ele falou isso. Vamos nos tornar novas criaturas. Então, esses desejos sinceros, irmãos, eu externo a todos vocês nesse momento e aos vossos familiares. O Cristo é a nossa calmaria. Vamos nos fortalecer nele, e são palavras de Paulo aos Efésios. Vamos, nesse inteirinho, lembrar de Cristo como sempre a parte central nossa de agora e sempre. Nós temos que entender que todos os nascimentos e mortes místicas do instrutor Cristo são contínuas ocorrências cósmicas. Então, nesse momento, vamos mentalizar dentro dos nossos corações a presença desse irmão maior, Cristo Senhor Jesus. Eu peço nesse momento a todos aqueles que estão nos vendo e a todos que irão nos ver posteriormente. Desejo a vocês todos um excelente Natal de paz, de amor, de sabedoria, sobretudo aplacar dentro dos vossos corações todos os ódios, as raivas, todos os miasmas, as mazelas, tudo aquilo que poderá tirar de vocês esse clarão de iluminação do Cristo. Nós não podemos esquecer que Ele vai estar conosco a todo ano, mas Ele nasce agora, para que no nosso coração essa manjedoura fique muito iluminada, e que esse coração nosso ilumine a todos que passarem por nós. Vamos dar o nosso sorriso de pelo menos um bom dia, perguntar a esse irmão como você está indo, como você vai. Eu agradeço nesse momento a Casa de Hamed, a esse mentor, o mentor Hamed também. Agradeço ao plano espiritual, a esses anjos guardiões nossos guias espirituais também. E deixo para vocês um excelente Natal e uma passagem de ano diferente no seguinte sentido: que cada um de nós, ou cada um de vós, pergunte interiormente: eu quero que esse ano, para mim, seja um ano sobretudo de paz, e que em todos os lugares onde eu esteja, a paz esteja comigo. E no momento que eu saia de casa, eu possa pedir ao nosso Mestre Cristo Jesus e a Deus, que é essa grande energia: vai na minha frente, olhe tudo, veja se tudo está em ordem, me proteja. Eu preciso de você. É mais um ano de muita luta comigo na minha alma. Então, eu não peço a você que tire os problemas, mas que eu tenha a paciência, o apoio e a resolução de vocês me ajudarem. Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos. Namastê. Espero vê-los novamente em janeiro, se houver a oportunidade. Graças a Deus e a Jesus. Vão em paz.